Esse vídeo é mais um corte do Meio Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Enfrentar o Vasco, que começou bem, fez 2 grandes jogos contra Atlético Mineiro e Palmeiras, conseguiu uma vitória diante do Atlético Mineiro fora de casa, vitória gigante, um empate contra o Palmeiras, mas aí veio a derrota pro Bahia e as coisas deram o carro saiu um pouco de eixo, e veio o empate contra o Fluminense num jogo muito ruim da equipe de Maurício Barbieri, o empate contra o Coritiba também, fora de casa, e a derrota no último domingo para o Santos também, que não é uma das melhores equipes, mas o Vasco perdeu em casa, ainda não venceu sobre os seus domínios, Cássio Ângelo, nesse campeonato brasileiro. O Vasco uma temporada até aqui que no brasileiro muito inconstante, muito irregular, vai tendo dificuldades, e fora de campo também essa semana estourou muita coisa, né? O Andrei parece que vai entrar contra o clube na justiça, não sei nem se já entrou, dívidas, então a essa hora já deve ter entrado. Dívidas que... Não, a informação que eu tinha, né? Sim. Não sei se já se confirmou. Mas vai lá. Dívidas também vem aparecendo aí com empresas, enfim. Como é que tá essa situação dos bastidores do Vasco aí, Cássio Ângelo? O que tá acontecendo com os gigantes da colina? A informação que eu consegui essa semana foram 3 palavras: fluxo de caixa. Dizem que o dinheiro do aporte que está programado não teve sequer nenhum tipo de bloqueio, não teve redução. É simplesmente fluxo de caixa, o dinheiro que o Vasco tinha agora para pagar jogadores, parece que foi usado em pagamento de dívidas. Segundo consta no balanço do Vasco, esse aí qualquer um pode consultar, está lá no site do Vasco, a 777 Partners já pagou 100 milhões em dívidas. E por conta disso, também tem que lembrar que foi uma equipe que investiu 108 milhões em contratação de ativos. Isso aí a gente transfere para, na linguagem popular, contratação de atletas. Foi o maior investimento da história do Vasco em jogadores numa mesma temporada. E eu fui buscando, porque hoje o Vasco é Vasco SAP, é mais difícil você conseguir informação. Tudo se concentra numa pessoa só, que é o CEO do Vasco, Luiz Melo, e na figura da holding lá, que é a 77. É muito difícil você conseguir obter informações de outras pessoas, de outros agentes políticos. O presidente do clube associativo, o Jorge Salgado, que ainda detém 30% do clube, disse que essa semana cobrou a 77 Partners e está aguardando uma resposta. Mas o Léo, que veio de São Paulo, a parcela já foi paga. Em aberto, o que tem agora é o Lucas Piton, a parcela referente, e a parcela com o Puma Rodrigues, junto ao Nacional do Uruguai. Esse o Nacional disse que a FIFA está no direito dele, de a FIFA, claro, cobrar dinheiro de parcelamento. O caso do Andrei é um caso diferenciado, porque é um acordo de repasse feito tem luvas, tem percentual que o jogador tinha direito, tem premiações. Quando ele foi contratado junto ao Chelsea, o Chelsea já fez o pagamento para o Vasco, e o Vasco, que é o CNPJ que recolheu, ainda não fez o repasse. O Vasco tinha acordado com o Andrei 3 parcelas de 12 milhões de reais, referente a essas luvas, premiações, bonificações, percentual de participação na contratação, todos esses trâmites aí. E não repassou sequer nenhuma das 3 parcelas. Por isso que o empresário do Andrei, que esse sim quem está à frente, vai
já deve ter acionado a justiça essa hora para receber o dinheiro do Vasco. A minha opinião pessoal, eu acho que o Vasco deu prioridade às dívidas que poderiam ser penhoras, porque o Vasco teve penhoras das suas contas ano passado. Isso até impediu que o Vasco pudesse inscrever o Alex Teixeira quando ele foi contratado. O presidente da época, o Jorge Salgado, teve que tirar dinheiro do bolso. Isso atrapalha o trabalho do clube. Mas atraso de salário, atraso de direito de imagem, isso que foi veiculado, isso eu posso afirmar aqui, seu Thiago Barros, isso é mentira. O Vasco está rigorosamente em dia com seus atletas. Agora, o que falta fazer é esse ajuste. Segundo o que eu tive de informação é que em setembro vai estar tudo normalizado já dentro do Vasco. Mas para uma equipe que até alguns anos atrás não tinha dinheiro para pagar a conta d'água, é meio chato a 77, isso eu falo, empresa da SAF do futebol do Vasco, deixar isso voltar a acontecer. Pois é, né? Inclusive você citou os clubes, né? O Tajeres também foi veiculado que pela venda do Manuel Capasso, né? Tava com parcela atrasada, foi resolvido Atlético também. Tucumã. O Tucumã, perdão, isso. Isso. Vamos lá. Os clubes argentinos é uma situação à parte, porque o Vasco quis pagar e eles não quiseram receber. Porque a moeda do futebol lá é o dólar e o câmbio entre peso de dólar estava tão desvalorizado que essas equipes, para elas era melhor não receber naquele momento, Chegou um barco. Era melhor ir ao banco, você pegar um certificado de dívida, um certificado de garantia bancária, assim que a gente chama no meio financeiro. Elas não queriam receber a parcela naquele momento, queriam receber a garantia bancária. Então, por isso que o Vasco não fez o pagamento da primeira parcela lá no final de janeiro, início de fevereiro, tanto do Orejano quanto do Capasso. E agora chega esse momento da temporada que o Atlético Tucumã agora diz que está confortável para receber o dinheiro. O do Orejano foi pago na semana passada. O do Atlético Tucumã provavelmente deve ser pago, se não na próxima semana, mais tardar no começo de junho. Ainda a primeira parcela referente ao jogador. Dizem que é por isso que o Capasso não está sendo aproveitado na equipe do Maurício Barbieri, por essa questão toda entre Atlético, Tucumã e Vasco. Eu acho que não é verdade. Eu acho que é apenas predileção mesmo pelo Robson. Pois é, um cenário conturbado. Inclusive surgiu uma especulação a respeito disso, que o Piton poderia ser vendido também. Não vou me lembrar o clube que tinha interesse, mas era um clube europeu, justamente para ter esse fluxo de caixa da equipe do Vasco. O quanto tem de verdade nisso, o quanto é rumor esse boato? Não seria bem uma venda. Como a gente conversava aqui na nossa redação, antes de entrar no ar, a 77 tem como ativo o Genoa na Itália. E o Piton, ele tem esse passaporte aí que permite dupla nacionalidade, parece, não sei ao certo. E aí o Piton faria um período lá no Genoa da Itália, já que ele vem se destacando aqui no Vasco da Gama, mas seria só uma oportunidade de negócio, botar ele numa vitrine para vender. Mas, como eu falei, o fluxo de caixa, o planejamento do Vasco, até setembro deve ser normalizado. Eu não acredito que essa altura da temporada um jogador tão importante quanto o Piton seja vendido, que é o jogador que não tem substituto à altura na equipe de Cruz Maltino. Pois é, uma situação conturbada. Quem também vive uma situação conturbada no time Cruz Maltino é Maurício Barbieri, que está sendo muito questionado pelas suas escolhas, principalmente pela postura que a equipe entra em campo nos jogos. Se retrai demais, recua muito cedo, joga como um time pequeno, né? E imaginava-se que esse tipo de comportamento fosse mudar para essa temporada, Cássio Ângelo. Mas o Barbieri segue com esse comportamento que, não sei... Teimosia. É uma teimosia. Me parece um pouco
sei, é meio esquisito. Eu acho que o time do Vasco tem suas limitações, poderia fazer mais. Tem bons jogadores no ataque, principalmente. E tem uma defesa interessante com o Léo, o goleiro Léo Jardim também vem muito bem nessa temporada. Então ele tem uma solidez defensiva e poderia fazer coisa melhor no ataque. Chamou a atenção algumas frases na entrevista coletiva dele no pós-jogo contra o Santos, onde ele disse que ele tá pegando uma equipe que tá na UTI, que tá num processo de recuperação, que, por exemplo, o Santos nunca tinha sido rebaixado e que o Vasco foi, tá acostumado há muito tempo a jogar na elite. Não sei se essa frase, pelo que é a história do Vasco, se casa muito bem, como é que foi recebida pela torcida vascaína. Me parece um pouco fora de órbita aí o nosso querido MB, mas eu também quero linkar isso com uma outra frase que o Abel disse, o Abel Braga, logo quando começou o projeto da 777, que ele disse que essas coisas, né, de atraso de salário, dívidas, enfim, tinham acabado no Vasco, e o Vasco agora era outro cenário, não vai mais fazer o torcedor sofrer. Só que a gente sabe que essas coisas não são no estalar de dedos, né, é um processo que demora. Então, eu queria saber de você, Cássio Ângelo, o quanto que... Onde é que tá o Vasco hoje nesse momento? Se eu acho que o Barbieri jogou muito lá pra baixo e que o Abel jogou muito lá pra cima, e não é bem assim. Eu não sei se você concorda com essa visão. Precisa agora trabalhar essa questão da expectativa do torcedor, que ao que parecia já entrava na temporada sonhando com coisas grandes, mas o processo é demorado. Como é que você enxerga todo esse cenário atual do Vasco? Entre céu e inferno deve existir alguma coisa, né, Thiago? Não pode ser nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Pegou mal o Barbieri, foi vinculado já que ele internamente pediu desculpas, estava de cabeça quente, porque a equipe não está jogando o que pode jogar e vai para uma coletiva. Só não tenho como se cobrar, né? Depois que o verbo entra no eco, vários ouvidos escutam. Mas pegou muito mal para o Barbieri. Sinceramente, eu olhei a entrevista, eu não sei qual era o objetivo dele, se era tirar a pressão de cima dele, porque se era, o efeito foi reverso. O Vasco, sim, o que ele falou é verdade, o Santos está acostumado a jogar elite, mas os jogadores que estão no Vasco, que estão hoje no Vasco, não são jogadores acostumados a jogar Série B. Você tem Léo Jardim, campeão na França, você tem Léo, que jogou Série A com o São Paulo, você tem Robson, campeão sul-americano com o Atlético Paranaense, você tem Piton, que estava no Corinthians, Puma, Rodrigues, e aqui eu iria elecando os nomes. Jair, que dispensa apresentações. Então, dizer que o Vasco perdeu para o Santos porque não está acostumado a jogar Série A e porque o Santos nunca caiu é de uma ignorância total. O Vasco perdeu para o Santos, primeiro porque jogou mal, não conseguia criar, segundo porque a arbitragem foi horrível, mas o Vasco, para mim, tem capacidade e condições de jogar muito mais do que vem jogando. Faltam peças para o Maurício Barbieri, isso é uma verdade. Acho que esse elenco do Vasco foi mal montado. Quando eu digo mal montado, não é que as contratações tenham sido ruins. Eu acho que as contratações foram boas, mas não foram suficientes em quantidade. Porque aí você olha para o Vasco, hoje você não tem um camisa 10. Você olha para o Vasco, não tem um reserva para o Piton, não tem um reserva para o Pedro Raul. Não tem um reserva talvez para o Jair. O elenco foi mal montado e quem o montou, chamado Paulo Brax, tem que ser cobrado. Assim como o Abel tem que ser cobrado, porque se ele é o coordenador técnico, ele deveria ter cobrado do Brax. E se a equipe não está jogando bem e ele é o coordenador técnico, ele também tem que ser cobrado por isso. Tanto ele quanto o Maurício Barbieri, já que são a comissão técnica do Vasco. Pois é, o cenário no Vasco conturbado nesse momento, mas a equipe eu acho que tem
qualidade o suficiente para reverter essa situação, para pelo menos fazer um brasileiro mais tranquilo, Cássio Ângelo, nesse temporada de 2023. Ou queria agora pedir o seu palpite para o jogo de amanhã entre São Paulo e Vasco no Morumbi. Eu nunca consigo jogar contra o Vasco. Olha, cara, o Vasco é aquela paixão que te faz mal, mas mesmo assim tu ainda gosta dele. Amanhã vai ser 1-0 o Vasco com muito sofrimento. Eu vou de 2-0 São Paulo para esse jogo que transmitiremos a partir das 17h30. Começa o nosso pré-jogo no sábado, aqui no YouTube mesmo.